Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa, nós estamos chegando no final desta fase, dessa jornada pelo Novo Testamento. Meu objetivo era ter uma meditação em um ou dois versículos em cada capítulo do Novo Testamento. E esse é o capítulo final, é o último capítulo que eu ainda não tinha meditação no Novo Testamento, que é no livro do Apocalipse. Então, nós estamos no final, não sei ainda como é que vai ser daqui para frente, se eu vou continuar fazendo meditações diárias, ou se vou dar uma parada, ou se vou fazer algo diferente. Ore por mim nesse sentido, para que Deus me dê graça, me dê energia, inteligência, sabedoria para lidar com esse nosso canal aqui. Mas nesse canal aqui tem muita coisa para você. Então, dá uma fuçada aqui, tem muita coisa para você aqui. E eu queria aproveitar e pedir para você se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com os teus amigos, seus familiares, pessoal da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Vamos ver os dois versículos finais da nossa meditação aqui. Vamos lá ver. No capítulo 22, versículo 18 e 19, que é muito interessante. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É uma ameaça poderosa. É uma ameaça parecida com aquela que Moisés fez lá no livro do Deuteronômio. Ele também, quando conclui, ele dá uma ameaçada na turma. E agora nós temos aqui, o livro do Apocalipse, ele fecha a Bíblia. Então não é só o livro do Apocalipse nesse sentido, porque como ele fecha a Bíblia, aí fecha tudo. Então, inclui o resto da Bíblia toda. Pelo menos isso é o que a maioria dos comentaristas falam, que essa fechada aqui inclui o resto das escrituras. Eu lembro que eu tinha um colega no seminário, lá no primeiro ano de seminário, e ele era recém-convertido e foi para o seminário. Então eu estava aprendendo ainda, leu a Bíblia, conhecia as coisas. E durante as aulas, a gente abria a Bíblia, o professor ensinando e tal, a gente abria a Bíblia e a gente tinha mania, até hoje, você provavelmente faz isso, muita gente faz isso, A gente abria a Bíblia e o professor falava alguma coisa de algum versículo, alguma palavra, alguma ideia daquele versículo, alguma coisa assim, a gente pegava e na beira ali da Bíblia, na margem da Bíblia, a gente escrevia alguma coisa. E ele, a primeira vez que ele viu aquilo, ele ficou assustado, falou, não faz isso. Não faz isso, porque aí ele veio nesse texto aqui, olha o que a Bíblia diz. Que você não pode adicionar coisa nenhuma nas escrituras. Então ele achou que a gente escrevendo na margem da Bíblia, a gente estava quebrando, arriscando as nossas vidas. Ele estava com a intenção, estava boa, ele achou que a gente estava arriscando as nossas vidas, porque a gente estava adicionando coisa na palavra de Deus. Não, é claro que a gente sabe que não é isso, Eu tenho esse costume, agora eu uso o celular, o tablet, às vezes o computador, Então, mas quando tinha livro e a minha letra ainda conseguia entender o que eu escrevia, eu ainda escrevo, fazia uso da escrita na beira da Bíblia, na margem da Bíblia, Mas não é isso que aqui a Bíblia está dizendo aqui, Não é isso que João está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é para a gente não adicionar coisa, não falar aquilo que Deus falou, não falou. Muitas vezes, querido, nós estamos vivendo num mundo que agora a turma começa a dar palpite. Eles acham, o famoso achômetro, Eles acham que Deus é dessa maneira, que Deus age dessa maneira, que Deus falou isso, que Deus pensa dessa maneira, que Ele sentiu dessa maneira. E aquilo vira, e não vai para as Escrituras para saber o que a Escritura pensa a respeito, o que ela diz a respeito. E no outro lado, muitas vezes, eles não concordam com certos textos e eles rejeitam aqueles textos totalmente.
Eliminam aqueles textos, eles nem passam perto daquele texto porque eles não gostam, não concordam com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus falou, com o que o profeta falou, com o que aconteceu, como é que foi resolvido ou não foi resolvido. E aí eles eliminam aquela parte, aquela doutrina. Né? Então é algo muito perigoso que nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida cristã. Porque nós não podemos viver a vida cristã fazendo aquilo que nós achamos que é o certo. A vida cristã, a doutrina cristã, o pensamento cristão, o comprometimento cristão, o comportamento cristão tem que ser baseado nas Escrituras. A Escritura é regra de fé e prática para a nossa vida. Tem que ser a única regra de fé e prática. O que eu acredito está na Escritura. E o que eu pratico está na Escritura. Essas duas coisas têm que andar junto. E se você tira coisa, né? Isso aqui eu não concordo, não gosto, não vou praticar, não vou fazer, não vou deixar fazer, não vou ensinar. Ou você adiciona. Deus falou, mas eu tenho uma ideia melhor. Né? A minha ideia melhora um pouquinho. E aí a gente dá os nossos pitacos, os nossos palpites naquilo que Deus não falou nada, ou contra aquilo que Deus falou. Então é algo extremamente importante porque é um aviso seríssimo para cada um de nós na nossa vida. Nós devemos viver a vida cristã e ter a nossa fé, crer, baseado nas Escrituras, na Bíblia. E, né, muitas vezes a interpretação, você sabe que a interpretação pode ser, pode não ser, mas não adicione, não remova nada de lá, porque o risco é muito grande. E esse é o nosso pingo de prosa de hoje, queridos. Deus te abençoe.